Tudo bem, amados? Espero que sim. O vídeo de hoje é sobre as profecias do livro de Apocalipse. Vou citar algumas e ler alguns capítulos para vocês. Espero que gostem. Já curta o vídeo e segue nosso canal. Nos comentários tem um curso de teologia. Aproveitem. Bom, vamos lá. O livro do Apocalipse, também chamado de Revelação de João, é o último livro do Novo Testamento da Bíblia e contém uma série de profecias que descrevem os eventos finais da história do mundo, culminando no estabelecimento do reino de Deus. Aqui estão algumas das principais profecias descritas no Apocalipse. 1. As 7 cartas às igrejas. Apocalipse 2:3. No início do livro, Jesus dita ao apóstolo João cartas para 7 igrejas na Ásia Menor. Cada carta contém advertências, elogios e exortações, representando não apenas as igrejas da época, mas também diferentes tipos de igrejas e cristãos ao longo da história. 2. Os 7 selos. Uma série de julgamentos que são desatados à medida que o Cordeiro, Jesus, abre um livro selado com os 7 selos. Cada selo desencadeia um evento significativo. Primeiro selo. Um cavaleiro e um cavalo branco, interpretado por muitos como uma figura de conquista ou engano. Segundo selo. Um cavaleiro e um cavalo vermelho que traz guerra. Terceiro selo. Um cavaleiro e um cavalo preto que traz fome. Quarto selo. Um cavaleiro e um cavalo amarelo que representa a morte. Quinto selo. As almas dos mártires clamam por justiça. Sexto selo. Um grande terremoto, eclipses, estrelas caindo e o terror dos povos da terra. Sétimo selo. Inicia a série de julgamentos das trombetas. 3. As 7 trombetas. Apocalipse. Após o 7º selo, começam as trombetas. Cada trombeta traz uma praga ou julgamento. Primeira trombeta. Chuva de granizo e fogo misturado com sangue, destruindo a terra. Segunda trombeta. Uma grande montanha ardente cai no mar, destruindo parte das águas e da vida marinha. Terceira trombeta. A estrela chamada Absinto cai, tornando as águas amargas. Quarta trombeta. Uma parte do sol, da lua e das estrelas é escurecida. Quinta trombeta. O abismo é aberto e gafanhotos demoníacos atormentam a humanidade. Sexta trombeta. 4 anjos são soltos para matar 1/3 da humanidade. 4. As 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16. As 7 últimas pragas, conhecidas como as taças da ira, são despejadas sobre a terra. Primeira taça. Úlceras malignas atingem aqueles que têm a marca da besta e adoram sua imagem. Segunda taça. O mar se transforma em sangue, e toda criatura no mar morre. Terceira taça. Os rios e fontes de água se tornam sangue. Quarta taça. O sol queima as pessoas com calor intenso, mas elas se recusam a se arrepender. Quinta taça. O reino da besta é mergulhado em escuridão, e as pessoas mordem suas línguas de dor. Sexta taça. O rio Eufrates seca, preparando o caminho para os reis do Oriente, e espíritos demoníacos reúnem os exércitos do mundo para a batalha de Armagedon. Sétima taça. Relâmpagos, trovões, um grande terremoto e uma chuva de pedras de granizo enormes. A grande cidade, Babilônia, cai. 5. A mulher e o dragão. Apocalipse 12. Uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas, está prestes a dar à luz. Um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tenta devorar seu filho assim que ele nasce, mas o filho é arrebatado ao trono de Deus. O dragão é identificado como Satanás, e há uma guerra no céu, na qual Satanás e seus anjos são expulsos para a terra. 6. A besta e o falso profeta. Apocalipse 13. A besta que emerge do mar tem 10 chifres e 7 cabeças, e recebe poder de Satanás. Ela exerce autoridade sobre toda a terra, e todos que não têm o selo de Deus adoram a besta. A besta tem um falso profeta, que realiza milagres para enganar as pessoas, forçando-as a adorar a imagem da besta e a receber sua marca, na testa ou na mão direita. Agora, amados, vamos entrar mais adentro dos capítulos da Bíblia e se encantar ainda mais com esse testemunho magnífico. Apocalipse 17. A grande prostituta e a besta. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual os reis da terra se prostituíram, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E ele me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome,
Mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então o anjo me disse: Por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a carrega, a qual tem as 7 cabeças e os 10 chifres. A besta que viste era e já não é, e está para emergir do abismo, e irá à destruição. E os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, e tornará a vir. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, deve permanecer pouco tempo. A besta que era e já não é, ela também é o 8º rei e é dos 7 e vai à destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo propósito e darão à besta o seu poder e autoridade. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me mais: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a prostituta e a deixarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus lhes pôs no coração que realizem o seu propósito e executem um só desígnio, e deem o seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 18. A queda de Babilônia. Depois destas coisas, vi outro anjo descer do céu, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia! Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso das suas luxúrias. Ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque os pecados dela se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Dai-lhe como ela retribuiu, e pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. No cálice que ela misturou, misturai-lhe em dobro. Quanto ela se glorificou e viveu em luxúria, tanto dai-lhe tormento e pranto. Porque ela diz no seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Por isso, num só dia virão as suas pragas, morte, pranto e fome, e ela será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra que se prostituíram e viveram em luxúria com ela, quando virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e prantearão sobre ela. E estando de longe, pelo temor do seu tormento, dirão: Ai, ai da grande cidade Babilônia, cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. E os mercadores da terra choram e lamentam sobre ela, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, de linho fino, púrpura, seda e escarlate, de madeira de cedro, de todo objeto de marfim, de toda sorte de objetos de madeira preciosa, de bronze, ferro e mármore, de canela, especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, gado e ovelhas, cavalos e carros, escravos e almas de homens. Os frutos que a tua alma cobiçava se afastaram de ti, e todas as coisas delicadas e esplêndidas desapareceram, e nunca mais as acharás. Os mercadores dessas coisas, que se enriqueceram com ela, ficarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino, púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, pois numa só hora foi arruinada tamanha riqueza. Todos os pilotos, todos os que navegam em navios, os marinheiros e todos os que trabalham no mar ficaram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: Que cidade era semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre suas cabeças, e chorando e lamentando diziam: Ai, ai da grande cidade na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram à custa da sua opulência, pois numa só hora ela foi arruinada. Alegrai-vos sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas,
porque Deus executou sobre ela o juízo que ela impôs a vós. Um anjo poderoso levantou uma pedra como uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: com igual violência será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E o som de arpistas, músicos, flautistas e tocadores de trombeta nunca mais será ouvido em ti, e nenhum artífice de qualquer arte será achado mais em ti, e o som da mó nunca mais se ouvirá em ti, e a luz da candeia nunca mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva nunca mais se ouvirá em ti, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, e com as tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. E nela foi achado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Apocalipse 19, a batalha de Armagedon. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que clamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele vingou sobre ela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão clamou: Aleluia! A fumaça dela sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Então veio uma voz do trono dizendo: Louvai o nosso Deus, todos vós, seus servos, vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que clamavam: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e diante de mim estava um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitos diademas, e trazia um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa. E com ela o falso profeta que havia realizado os sinais em seu nome. Com esses sinais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com as suas carnes. Esse é o capítulo 19 de Apocalipse, que narra a volta de Cristo em poder e glória, a derrota final da besta e seus aliados, e a grande celebração da justiça de Deus. Apocalipse 20, o reino milenar e o juízo final. Vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem foi dada a autoridade para julgar. Vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido sua marca na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem.
Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos são os que têm parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Eles marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que tinham feito, conforme estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Esse capítulo descreve o aprisionamento temporário de Satanás durante o reinado milenar de Cristo, a soltura breve do diabo e sua derrota final, e o juízo final, onde todos são julgados diante do trono branco de Deus. Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas pragas aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas estavam 12 anjos, e os nomes das 12 tribos de Israel estavam escritos nelas. Havia 3 portas ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara e viu que tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com uma espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa do sol nem da lua para iluminá-la,
pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22. O rio da vida e o trono de Deus. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eu venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que as estava mostrando para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então ele me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem! E todo aquele que ouvir diga: vem! Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Os capítulos finais de Apocalipse, que descrevem o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, trazem uma mensagem profunda de esperança e renovação. Após os intensos julgamentos e batalhas, Deus faz novas todas as coisas, criando um lugar onde a dor, o sofrimento e a morte não existem mais. A nova Jerusalém representa o ápice da redenção, onde o relacionamento entre Deus e a humanidade é plenamente restaurado, sem barreiras, sem imperfeições. A presença de Deus entre o seu povo simboliza a maior bênção possível, a união eterna e perfeita com o Criador. Esse novo começo transcende todas as expectativas humanas. A promessa de que Deus enxugará toda lágrima dos olhos e de que as tribulações da vida antiga não mais terão lugar é um bálsamo para a alma. Essa imagem é uma lembrança de que, por mais difíceis que sejam as lutas da vida, o final da história de Deus para a humanidade é de restauração, justiça e vida plena. A Nova Jerusalém não é apenas uma cidade de ouro e pedras preciosas, mas o símbolo do lugar onde a santidade, a paz e a glória de Deus habitam em harmonia com o seu povo. É a recompensa para os que perseveram na fé, a realização da promessa de Deus desde o início da criação. Conclusão: a mensagem final do Apocalipse é de vitória e renovação. Em meio às lutas e ao caos do mundo, somos convidados a olhar para o futuro com fé, sabendo que Deus já tem preparado um fim glorioso para os seus filhos. A queda da Babilônia, o aprisionamento de Satanás, o juízo final e a criação de um novo céu e uma nova terra mostram que o mal, o pecado e a morte não terão a palavra final. Essa visão nos encoraja a viver em santidade,
a manter nossa esperança no reino que virá e a compartilhar a boa notícia de que, em Cristo, todos podem ser participantes dessa nova criação. A promessa de que o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todos sempre nos dá a certeza de que vale a pena perseverar, pois um dia veremos a face de Deus e viveremos eternamente em sua presença. A Nova Jerusalém é o destino final para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ela nos convida a refletir sobre nossas vidas hoje, buscando alinhar nossos corações e atitudes à vontade de Deus, para que possamos participar desse glorioso futuro. Que essa esperança nos motive a viver de forma íntegra e a esperar com confiança a segunda vinda de Cristo, quando todas as coisas serão finalmente restauradas.